Pessoal, teve 5 questões de matemática no concurso da Prefeitura de Mogi Guaçu no ano de 2021. E aí eu vou abordar as duas que eu considero mais complexas e trabalhosas. Uma delas é essa daqui, a questão 14. A distância entre os pontos em que a reta com a equação y igual a x mais 1 intersecta a circunferência que possui centro em 0, 0 e raio 2 é... Então, a alternativa correta é a letra B, raiz de 14. Então, nós vamos ver isso daí na sequência. Aí, os conceitos envolvidos nessa questão são geometria plana, né, com a equação da reta e a equação da circunferência. Sistema de equações e trigonometria com o teorema de Pitágoras. Então, vamos começar esboçando os gráficos das equações. Então, y igual a x mais 1 é a equação de uma reta, né, que nada mais é do que a reta y igual a x transladada de uma unidade aqui no eixo y. Então, é uma reta com inclinação de 45 graus. E a circunferência, ele, no enunciado da questão, está dizendo que tem centro na origem, né? Então, 0, 0, e ele tem raio 2, tá certo? Então, essa circunferência, aí a gente tem que ter em mente como escrever a equação dessa circunferência, né? E a equação da circunferência com centro na origem é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, o raio ao quadrado. E o raio a gente sabe que é 2. Tá? Então, olha, aqui está esboçado o gráfico. Tá? E como eu fiz esse desenho num programa de engenharia, eu já obtive aqui o que o enunciado da questão pede, que é a distância entre os pontos de intersecção dos dois gráficos. Então, aqui, ó, a gente está vendo aqui, 3,74, né, é a distância entre o ponto x1, y1, tá, e o ponto x2, y2, que são os pontos de intersecção. O que é esse 3,74? É a raiz de 14 que está na resposta lá. Então, se vocês pegarem a calculadora e fizerem a conta, a raiz de 14 dá 3,74. Tá? Só que, evidentemente, vocês vão ter que fazer o cálculo, né? Fazer todo aquele trabalho analítico para chegar na resposta, porque vocês não vão ficar lá perdendo tempo, tentando ou adivinhar a resposta ou tentar se aproximar da medida, né? Então, isso aqui esse gráfico, esse desenho, essa ilustração é para vocês terem uma ideia de como está apresentado o problema na forma do gráfico. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para resolver? Resolver o sistema de equações. Então, a gente tem um sistema onde a gente tem a equação da reta, y igual a x mais 1, e a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Tá? A gente vai ter que resolver esse sistema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa equação 1 na equação 2, tá? E fazer a conta. Tá vendo aqui, ó? A gente vai substituir essa equação, a equação da reta na equação da circunferência. Então, no lugar do y aqui, vamos colocar esse y que está aqui em cima. Então, fazendo a substituição e fazendo já a conta, a gente chega aqui nessa expressão de baixo, que é 2x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0. O que é isso aqui? É uma equação do segundo grau. Tá? É uma função do segundo grau. Então, a gente vai ter que resolver isso usando aquela famosa fórmula de Bhaskara, né? Usando essa fórmula aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, o a é 2, o b é 2 e o c é menos 3. Então, fazendo as substituições aqui,
a gente vai achar os valores de x. A gente vai encontrar dois valores para x, por quê? Porque é uma função do segundo grau. É uma equação do segundo grau. Então, a gente vai achar dois valores, vai achar x1 e x2. Então, fazendo o cálculo aqui dessa expressão, a gente chega nessas respostas aqui. Ó. X1 é igual a menos 1 mais raiz de 7 sobre 2. E o x2 é igual a menos 1 menos raiz de 7 sobre 2. Tá? Então, essa daqui, x1 e x2, são as coordenadas de x já do ponto de intersecção entre a reta e a circunferência. Tá? O que está faltando agora? Achar o y1 e o y2. Então, substituindo os valores que a gente achou lá, de x1 e x2, e substituindo na equação 1, que é a equação da reta, y igual a x mais 1, a gente tem o que aqui? Ó? A gente tem o y1 igual a o x1 mais 1, tá? E o y2 é o que? O x2 mais 1, tá? Porque a equação da reta é x mais 1. Então, tem que pegar o x1 e substituir aqui. Depois pegar o x2 e substituir de novo e fazer a conta. Então, fazendo a conta, a gente achou y1 igual a 1 mais raiz de 7 sobre 2 e o y2 é 1 menos raiz de 7 sobre 2. Então, o y1 e o y2 são as coordenadas de y, tá? Dos pontos de intersecção da reta com a circunferência. Então, está aqui, pessoal. Ó, voltando no gráfico, eu vou dar um zoom aqui, ó. Então, aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, tá, tem coordenada o quê? x1 igual a menos 1 mais raiz de 7 sobre 2, tá? E o y1, 1 mais raiz de 7 sobre 2, tá? E esse segundo ponto aqui, ó, ele tem coordenada x1 igual a menos 1 menos raiz de 7 sobre 2 e y2 igual a 1 menos raiz de 7 sobre 2. Tá? Então, pegando essa região achurada aqui, o que a gente visualiza? Um triângulo retângulo. Então, para a gente achar essa distância D, que é o que o exercício pede, o que é o D do triângulo retângulo? É a hipotenusa. Então, a gente vai lá no Teorema de Pitágoras, da trigonometria, e o que a gente sabe do teorema? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, esse D ao quadrado vai ser igual a essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado. A distância do lado horizontal do triângulo com a distância ao quadrado do lado vertical. Depois que a gente soma, a gente tira a raiz. Então, está aqui, ó. O ΔX é o quê? É o x1 menos x2. Tá certo? O ΔX é esse lado aqui, ó, que eu tô aqui embaixo, né? É o segmento horizontal aqui. Então, eu faço o quê? x1 menos x2. Então, é menos 1 mais raiz de 7 sobre 2, tá certo? Menos esse valor aqui, que é menos 1 menos raiz de 7 sobre 2. Então, está aqui, ó, ΔX igual a menos 1 mais raiz de 7 sobre 2, menos 1 menos raiz de 7 sobre 2. Fazendo a conta da raiz de 7. Tá? E o ΔY aqui é o quê? Que é esse segmento vertical. É y1 menos y2. Então, vou fazer o quê? 1 mais raiz de 7 sobre 2 menos... Aqui, ó. 1 menos raiz de 7 sobre 2. Tá? Que é aqui, ó. 1 mais raiz de 7 sobre 2 menos 1 menos raiz de 7 sobre 2, fazendo a conta da raiz de 7 também. Tá? Então, esse triângulo vai ser o quê? Vai ser um triângulo isósceles. Tá? Que tem dois lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse. Os dois medem raiz de 7. Aí, no Teorema de Pitágoras,
eu vou fazer o quê? Distância ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, raiz de 7 ao quadrado dá o próprio 7. E aqui, raiz de 7 ao quadrado dá o próprio 7 também. 7 mais 7, 14. Só que como eu tenho que tirar a raiz, tá certo? Então, vai dar raiz de 14, que é a resposta do exercício. Ok? Abraço a todos.